Fala pessoal, quem ainda está triste ou chateado com o fim de Game of Thrones ou também até um pouco decepcionado com o final da série, a HBO trouxe uma nova atração e que está sendo considerada um dos destaques do ano de 2019. Chernobyl, a minissérie baseada nos eventos reais que aconteceram na década de 80, e o vídeo de hoje é para falar um pouquinho mais sobre essa nova atração e como que aconteceu esse acidente. Vem com a gente. A mais nova série da HBO tem apenas 5 episódios em sua primeira temporada e conta a história do maior desastre nuclear da história do planeta. A série mostra o desastre que aconteceu na Ucrânia em 1986. A minissérie segue a história do cientista Valery Legasov, interpretado por Jared Harris, que foi destacado pelos soviéticos para liderar a investigação sobre o desastre de Chernobyl e as suas consequências. Ulana, interpretada por Emily Watson, é uma espécie de companheira de missão que ajuda a interpretar os acontecimentos, algo que era inédito na época, e a falta de experiência dos responsáveis em lidar com a explosão. E você sabe como foi esse acidente? A série explica em detalhes. A série retrata os acontecimentos de Chernobyl, que está localizada em Pripyat, na Ucrânia, a 18 quilômetros a noroeste da cidade de Chernobyl. A usina era composta por 4 reatores, cada um capaz de produzir 1 gigawatt de energia elétrica. Em conjunto, os 4 reatores produziam cerca de 10% da energia elétrica utilizada pela Ucrânia na época do acidente. A construção da instalação começou na década de 70. O acidente, ainda desconhecido, sofreu uma catastrófica explosão de vapor que resultou em um incêndio e uma série de explosões adicionais e um derretimento nuclear. A história da HBO não fica concentrada apenas na explosão, mas as consequências do que aconteceu e por que as investigações demoraram tanto para acontecer. E o mais importante disso tudo, as mortes que ocorreram por causa dessa explosão. Chernobyl era um símbolo do avanço da União Soviética. As causas da tragédia nuclear ainda são motivos de discussão, já que alguns especialistas apontam erros humanos, enquanto outros avaliam erros no projeto. Porém, a razão mais aceita é a união das duas falhas. O acidente lançou 70 toneladas de urânio e 900 de grafite na atmosfera, o que resultaria em mortes em questão de dias. Mas quem teve contato direto com a radiação dentro da usina morreu em questão de minutos. Hoje, para entrar na usina, é preciso uma série de roupas próprias, mas ficar lá dentro é praticamente impossível. As autoridades afirmam que nada sobrevive depois de 1 hora de exposição. A batalha para conter a contaminação envolveu mais de 500 mil trabalhadores. Na época, o governo divulgou que 31 pessoas morreram no local e em hospitais próximos, mas até hoje esses números são questionados. Os soviéticos admitiram 15 mil mortes no total, entre os que estiveram na usina e os que moravam na cidade, pois adquiriram câncer ao longo do tempo. Porém, entidades afirmam que o acidente, até hoje, ainda promove mortes e os números devem variar muito. Algumas entidades afirmam que passam de mais de 250 mil mortes, mas esses números não são oficiais. Uma curiosidade interessante é que a TV Globo foi uma das primeiras emissoras do mundo a conseguir entrar em Chernobyl. Hoje, o local é uma cidade fantasma.
cidade abandonada, a cena é fantasmagórica. As construções ainda guardam os símbolos do regime soviético, que controlava a vida e a morte das pessoas. Este é o ponto mais próximo da velha usina que civis são autorizados a chegar desde 1986. Estamos a apenas 200 metros do chamado sarcófago, essa gigantesca cobertura de pedra e concreto que selou o reator número 4 de Chernobyl para sempre. 25 anos depois, a radiação aqui está acima de 250 microröntgens, o sistema que mede a radioatividade nuclear, 10 vezes mais do que o normal para os seres vivos. Por isso, só podemos ficar aqui no máximo por 15 minutos. Tudo isso que nós mostramos é o que a HBO colocou na série, além da explosão, as consequências do acidente, mas que também os soviéticos tentaram esconder o acidente de todo mundo. Mas muitos países acabaram detectando os altos níveis de radiação. As filmagens foram feitas na Lituânia, em uma usina desativada, mas que cumpriu perfeitamente a função. Os críticos acharam a série pesada, mas real e muito bem feita, já que mostra o que realmente aconteceu no local do acidente. Aliás, a demora nas investigações e as mortes de todas as pessoas. Já os russos criticaram a atração da HBO, que foi classificada como exagerada. A série da HBO recebeu a nota 9,7 do IMDb, um dos sites mais importantes de avaliações do mundo, ficando à frente de Breaking Bad e até de Game of Thrones. Aliás, se você quiser saber um pouco mais da história de Chernobyl, o canal Nostalgia fez um vídeo especial contando toda a história. Eles não falam exatamente da série, mas do acidente que ocorreu. O link está na descrição e está bem completinho. Se você ainda não viu Chernobyl, corre para ver. A minissérie é exibida toda sexta a partir das 9 da noite na HBO e também na HBO Go, a plataforma de streaming. Não se esqueça também de assinar o nosso canal e dar aquele like. A gente volta no próximo vídeo. Um abraço.